E aí, torcedores do Bayern de Munique e fãs de futebol europeu, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje um vídeo aqui um pouco diferente, porque eu já tô querendo falar disso faz um tempo, que é um tema bem diferente que eu acho muito legal. Assista esse vídeo até o final, vocês vão entender o que eu quero dizer. Mas é explicando o porquê que esse título aqui do Leverkusen, né, do Leverkusen dos Invictos, foi, de certa forma, benéfico para o Bayern. Esse vídeo vai ser interessante porque, ao mesmo tempo que eu vou fazer análise, também vai ser um vídeo mais reflexivo, que vocês vão entender. Mas também vai ter um pouco da minha parte torcida aqui. Eu acho que vai ficar bem interessante. E eu resolvi fazer esse vídeo agora, só pra avisar, porque eu tô esperando sair mais notícias mais concretas sobre o Luiz Dias e o Walter Made, né? Das negociações, porque. Um breve comentário aqui, mas a única coisa que saiu de melhor é que o Bayern deve fazer uma nova oferta. Estavam se falando de 75 milhões de euros pelo Luiz Dias, né? Deve fazer uma nova oferta, mas ainda não aconteceu. Falaram que as negociações com o Walter Made pararam um pouco, porque o Bayern quer focar no Luiz Dias, porque os diretores do Stuttgart não querem fazer uma reunião pessoalmente para discutir melhor o acordo. Então, basicamente, isso que aconteceu, mas não teve nenhuma super novidade. Então, eu achei que não valia a pena fazer um vídeo só sobre isso, eu achei que ia ficar muito ruim. Então, hoje a gente vai falar aqui do porquê que o título Leverkusen, esse título aqui, cara, que pela torcida do Bayern, foi horrível, cara, essa época foi terrível. Pra mim também, nossa, fiquei muito triste com essa temporada do Bayern aqui, foi a temporada passada, né? Que agora a gente tá 25, 26, né? Então a temporada retrasada foi péssima. Mas a gente vai falar por que que isso aqui foi bom pro Bayern. Eu acho um assunto muito interessante, eu juro. Eu acho que é um vídeo aqui vai ser muito subestimado, eu acredito, mas é muito interessante. Então, se vocês gostarem do vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com outras pessoas, vocês acham que vou gostar também. Deixem o like e podem comentar aqui à vontade, deixem a opinião de vocês, se vocês concordam com o que eu vou dizer aqui ou não, sempre tendo respeito. Então, por que que esse título Leverkusen foi tão importante pro Bayern? Cara, porque a grande verdade é que eu vou falar uma coisa. Foi ruim pro Bayern ganhar tantos títulos seguidos de certa forma. Não foi ruim porque, cara, ganhar 11 anos seguidos, eu acho que é a meta de todo time. Todo mundo queria fazer esse feito do Bayern, então não vou dizer que foi ruim, foi um feito incrível. Eu até esqueci aqui de. Nossa, eu esqueci de separar isso aqui, eu separar pra vocês. Bayern. Não, não, Bayern não. Todos filmes Bundesliga. Eu não esqueci de separar isso aqui pra vocês. Só a imagem, não precisa nem estar completo, completo, mas já tá. Nossa, tá perfeito aqui. Pra mostrar pra vocês. Que o Bayern, todo mundo sabe, é disparadamente o maior campeão da Bundesliga. Mas não é normal esse feito aqui de 11 anos. E nesse vídeo aqui eu já vou começar falando sobre essa questão de por que foi bom pro Bayern na questão de competitividade, mas depois eu vou falar com vocês sobre a questão do Wirtz também. Vai ter um fato muito interessante aqui, que é a questão do Bayern e da Liga da Bundesliga, na questão da atratividade da liga para atrair jogadores, da questão de atrair torcedores, mídia para outros países, né, para pessoas assistindo. Então eu vou reagir depois desse trecho aqui da entrevista do pai do Wirtz comentando sobre a transferência para o Liverpool e de que ele não foi para o Bayern. Vai ficar bem interessante. Espero que. Ó, aqui não tá querendo mostrar, cara. Tá, a internet tá complicada. Mas, o que eu quero dizer? Pro Bayern, nem sempre foi fácil ganhar tantas Bundesliga em seguida. Todo mundo sabe, né? O Bayern tem um monte de Bundesligas. Disparadamente maior na Alemanha. Mesmo se o Bayern não ganhasse essas 11 Bundesligas seguidas, continuaria sendo o maior campeão. Então, mas se a gente for ver antes do Bayern emendar essa sequência, o Bayern não ganhava todo ano. Tinha uma certa competitividade. Infelizmente aqui, ó, não dá pra ver direito. A internet tá ruim, não tá querendo carregar. Mas olha aqui, ó, Borussia, o Wolfsburg, Stuttgart, Werder Bremen, todo mundo ganhava um pouquinho às vezes. No geral era o Bayern, mas tinha uma certa competitividade. Mas ultimamente o Bayern virou dono total da Bundesliga. Todo mundo sabe disso. E por que o título do Leverkusen foi tão importante? Porque eu não sei vocês, mas ó, eu acompanho o Bayern desde a temporada 22-23, tá bom? Que é a temporada antes dessa aqui. Não torcer pro Bayern, eu já acompanho o Bayern antes, mas eu tô falando de assistir todos os jogos, tá? Desde para 22-23. Mas a grande verdade é que eu nunca tinha comemorado de verdade o título da Bundesliga. Eu não sou torcedor tão antigo assim do Bayern, eu torço desde 2015. Mas eu nunca tinha torcido, nossa, vamos ganhar! Meu Deus, esse título muito importante. Não era assim. A Bundesliga, de certa forma, virou um título. Ah, tem que conquistar e é facinho. Mas não é tão fácil assim. Você precisa de méritos para ganhar. O Bayern ganhou 11 seguidas e não foi à toa. Eu sempre falo isso, aqui no canal nunca tive essa oportunidade, mas eu sempre comento com as pessoas próximas a mim que, cara, o PSG.
Ganhou muitos títulos na Ligue 1, é extremamente dominante. Eu ainda acho que a diferença dos outros times da França pro PSG é maior do que os times da Alemanha pro Bayern. Mesmo assim, o PSG conseguiu perder uma Ligue 1 pro Mônaco e uma pro Lille. Isso que o PSG é time que tem o Qatar como dono. O PSG tem um país bilionário, assim, eu nem sei se é trilionário, nem sei. Mas assim, um país que não para de injetar dinheiro nos caras, financiando o clube. E mesmo assim eles perderam por falta de competência. O Bayern ganhou 11 anos seguidos por ser extremamente competente. Independente do nível da Bundesliga, o Bayern ganhou porque o Bayern foi competente. Mas o título da Bundesliga virou quase como se fosse nada. Virou quase um título inútil, assim. O título que, sabe, se você ganha, beleza. Se você perde, um desastre. Mas na temporada 22-23, foi aqui, a da pipocada do Borussia, foi o primeiro título de Bundesliga que eu realmente comemorei. Eu não achei que o Bayern ia ganhar aquele título. Realmente, foi uma grande pipocada do Borussia na última rodada. Eu não sei vocês, cara, eu não acreditei que o Bayern foi campeão aquele ano. Aquela foi literalmente a primeira vez que eu aproveitei o título, cara, eu comemorei o título da Bundesliga. Porque o Bayern quase perdeu aquele ano. E daí no ano seguinte, né, o Bayern realmente perdeu. E esse ano, eu não sei se vocês viram isso, mas por que que eu falo. Eu fiz até um vídeo falando que essa foi a boa temporada do Bayern, porque essa foi uma temporada de sucesso. O grande objetivo do Bayern nessa temporada era ganhar a Bundesliga. Vocês já imaginaram isso? Quem torce pro Bayern mais recentemente, vocês já imaginaram que o grande objetivo do Bayern era voltar a ser campeão da Bundesliga? Pra vocês verem, a Bundesliga é importante. É um medidor de sucesso. E isso foi se perdendo no Bayern. E o auge disso foi a temporada 22-23. Por quê? Porque, não sei se vocês lembram da emissão do Nagelsmann, quando o Nagelsmann foi demitido. É uma demissão até um pouco controversa, porque eu achava o trabalho dele bom, mas eu achava que tinha seus problemas. Eu não acho que era perfeito, assim. Mas ele foi demitido no meio da temporada. E sabe qual foi a desculpa dos chefões do Bayern para demitir o Nagelsmann? Do nada, no meio da temporada? Foi: nós corremos o risco de perder a tríplice coroa. Eita, minha internet agora foi de Vasco. Mas, vocês estão ouvindo isso que eu tô falando? Os caras estavam tratando a tríplice coroa como se fosse uma obrigação. A tríplice coroa. Vocês, não tô falando que Champions League não é. Você não tem que ganhar. Porque eu acho que o objetivo do Bayern devia ser ganhar no mínimo uma ou duas Champions League a cada 10 anos. Pra mim, esse deveria ser o objetivo do Bayern. Se ganhar mais, perfeito, mas eu acho que o que o Bayern deveria exigir é isso. Mas assim, os caras estavam exigindo tríplice coroa, cara. Isso não é algo fácil. Isso não é algo simples. E estavam com medo de perder a tríplice coroa. Vocês estão entendendo? Vocês já ouviram a frase: a soberba precede a queda? O Bayern tava soberbo, tava achando que ia ganhar de qualquer jeito. Quase perdeu aquela Bundesliga pro Dortmund. Por quê? Porque os jogadores já estavam de barriga cheia. Infelizmente, nossa, aqui a internet tá péssima, cara. Nossa, tá uma tristeza esse vídeo aqui. Mas o Bayern tá tratando como se assim, a gente vai ganhar a Bundesliga de qualquer jeito, tanto faz. E quase perdeu aquele ano. Aquele ano já foi um grande susto. E daí, contra o Leverkusen, que o Leverkusen foi campeão invicto, tudo, foi, cara, nem o Bayern conseguiu ser campeão invicto, só você tem noção, né? Quão grande foi feito do Leverkusen, o primeiro título dos caras que era foi invictos, absurdo. Mas nessa temporada que o Leverkusen foi campeão, o Bayern não ficou nem sequer em segundo. O Bayern de Munique ficou em terceiro colocado do campeonato alemão. Se vocês verem, hoje o Bayern, é o que eu falo pra vocês, tem muito jogador de barriga cheia no Bayern. Tem um jogador que tá encostado no clube. Eu falo do Gnabry, eu falo do Coman, eu falo do Goretzka. Sempre falo pra vocês, cara, esses caras estão encostados, ganham um salário muito alto. O problema do salário do Bayern também veio de jogadores ganhando muitos títulos e começaram a pedir salário muito alto. E o Bayern quis renovar e acabou pagando demais. E o problema é que vem até hoje, eu sempre falo disso pra vocês. Então, o Bayern perdeu o título, abaixou essa soberba. O Bayern não entrou nessa merda que passou recentemente, que tá tentando se erguer agora e que tá se erguendo. E vamos ver como vai ser essa janela, né? Que eu já falei pra vocês que é muito importante. À toa. O Bayern não passou por tudo isso à toa. O Bayern passou isso porque muitos jogadores achando que vai ganhar de qualquer jeito, esforço mínimo, jogador de barriga cheia, os dirigentes, os chefões do Bayern, tudo se achando grande, como se vai fazer qualquer coisa vai dar certo. Os caras estavam falando assim: vamos demitir o treinador porque talvez ele não ganhe a tríplice coroa. Cara, como você vai demitir um cara porque não ganhou tudo? Isso não é justo, sabe? Então, o Bayern passou por muitos problemas. Então foi bom pro Bayern recordar, cara, que ganhar a Bundesliga é sim um grande feito.
Hoje eu tô muito feliz, cara. Ainda mais por causa da questão do Kane, né? Que ele ganhou o primeiro título da carreira dele. Mas lembrar que em ser mais realista e aceitar tudo, porque você ficar com esse salto alto, nariz empinado, com essa soberba toda, só dá merda. Então pro Bayern foi bom perder essa Bundesliga. Porque já quase perdeu no ano anterior, na temporada 22-23, quase perdeu pro Dortmund. E acabou perdendo pro Leverkusen, mas já tava numa queda, já tava nítido que alguma coisa ia acontecer. Então, por isso que eu digo que foi bom. E o outro motivo é o que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, que agora vai ter um pouco de. Vai ter a fotinha aqui, né? Porque a internet tá horrível pra mim, então não tá aparecendo nada pra vocês. Mas aqui, ó. O Wirtz aqui que tá falando é o pai do Wirtz. Ó, ele falando aqui numa entrevista sobre o Wirtz ter escolhido o Liverpool ao invés do Bayern, né? E aqui é só o finzinho da entrevista, só pra vocês verem uma coisa. Aqui é o fim. O Company também teve ótimas ideias sobre como queria entregar o Florian Wirtz no Bayern. No fim das contas, foi uma questão de detalhes. A decisão, em última análise, teve a ver com as diferentes situações esportivas e o papel de Florian. Ó, situações esportivas, vamos lá. Financeiramente, não havia grandes diferenças entre os dois clubes. Isso aqui não é tão verdade. Pelo menos pelo que foi noticiado. Por quê? O Liverpool está pagando entre 13 a 15 milhões de euros por ano para o Wirtz. E as notícias que saíam é que o Bayern estava disposto a pagar 20, 25 milhões de euros. Então o Bayern queria pagar mais. Mas é o que saiu nas notícias faz tempo isso. Então eu acho que isso aqui é mentira. Eu acho que ele tá falando aqui só pra apaziguar um pouco as coisas, mas tá bom. Mais uma vez, o Bayern de Munique se esforçou bastante, mas uma decisão precisava ser tomada. O Florian Wirtz viu uma mudança para o exterior como um desafio pessoal e esportivo, e por isso escolheu o Liverpool. Todos nós compartilhamos essa visão. Ó, se você já entendeu onde eu quero chegar, talvez você já tenha entendido onde eu quero chegar, mas qual que é o ponto importante aqui? Ele viu uma ida para o exterior, para a Premier League, como um desafio pessoal e esportivo. Por quê? Porque hoje, cara, hoje a Bundesliga, esportivamente, não que jogar no Bayern, no gigante, vai disputar toda a Champions League, tem que estar disputando, ser uma estrela alemã, isso ainda é muito atrativo. Ainda mais o Bayern hoje, né, também é um time que se põe muito atrativamente na questão salarial. O Bayern tá, como eu disse, o Bayern tava querendo pagar um salário muito alto. Mas por que que a Premier League também é extremamente atrativa e mais que a Bundesliga? Porque hoje a Premier League tem uma competição absurda. Ó, nessa temporada você vai ter o Arsenal chegando para brigar forte pela Premier League, o City, o Liverpool. Aí você ainda tem o Chelsea, que foi campeão da Copa do Mundo de Clubes, que eu não acho que tá pronto para brigar pela Premier League, mas daqui a alguns anos vai estar. Você tem o United que está se reestruturando. Então, assim, daí lá, a classe média da Premier League, você tem Aston Villa, Tottenham, Newcastle, Brighton. Cara, é só time bom. É só time bom. Então, jogar na Premier League, hoje, cara, é assim, cara, eu de verdade, se eu não fosse torcedor do Bayern e se eu fosse um jogador de futebol de profissional, meu sonho seria jogar Premier League, cara. É a maior competição do mundo. Eu falo, competição de clubes na Europa, só a Champions League é maior que a Premier League. A Premier League é o segundo maior título que algum jogador pode ganhar na Europa, só atrás da Champions. Isso em clubes, né? Porque tem a Copa do Mundo e tal. Então, cara, a Premier League é sensacional. E a Bundesliga hoje não tem muita competição. Você tem o Dortmund, que chegou numa final de Champions. Você tem o Leverkusen, mas o Leverkusen já foi destruído. O Dortmund também é um time que oscila muito, às vezes vai muito bem, às vezes vai mal. Um Leipzig que às vezes faz uma graça, mas também é um time meio inconstante. Então a Bundesliga é uma liga muito interessante, mas não chama muita audiência que nem. Por que vocês acham que tem muito mais torcedor é, de times da Premier League, do Real Madrid, do Barcelona, ou até do PSG, mas o PSG é muito conta do Neymar, né? Conta do dinheiro, Qatar. Mais do que do Bayern aqui no Brasil. Porque a comunidade do Bayern é menor. Porque a Bundesliga não é tão atrativa. Ninguém quer ver a Bundesliga. Ou poucas pessoas querem ver. Por quê? Porque não é tão atrativo. Porque todo mundo vai falar assim: ah, o Bayern já vai ser campeão. E nessa temporada, com o Leverkusen, a Bundesliga chamou muito mais atenção. O Leverkusen campeão fez todo mundo olhar para a Bundesliga, querer ver o Leverkusen invicto. Depois, na temporada seguinte, agora que o Bayern foi campeão, tinha toda essa treta do Leverkusen com o Bayern, quem ia ser campeão. Acabou que no final o Bayern disparou, mas até um pouco antes, o Leverkusen ainda estava na cola do Bayern, teve uma certa dificuldade. Teve o jogo na Champions League, que o Bayern venceu de 5-0, mas tá todo mundo, Leverkusen vai vencer, Leverkusen vai atropelar. Cara, foi um jogo que assim, eu não sei vocês, quem é torcedor aqui, mas pra mim, como torcedor, não como analista, analista também foi um jogaço, mas como torcedor, cara, acho que foi um dos melhores jogos que eu tive na minha vida como torcedor. Foi golear o Leverkusen na Champions League.
Então, assim, isso deixou a Bundesliga um pouco mais atrativa. Provavelmente não vai ser uma atratividade que vai continuar por muito tempo, porque o Bayern vai voltar a ser dominante. Mas eu acho que ele escolheu muito o Liverpool Wirtz, por exemplo, porque a atratividade é maior, mais mídia. Que nem, cara, eu sempre falo assim, se o Olise tivesse feito o que ele jogou, se ele tivesse jogado o que ele jogou no Bayern nessa temporada, tivesse feito isso pelo Barcelona, pelo Real Madrid, ele estaria sendo cotado top 5, top 10 jogadores do mundo. Fácil, o Olise. A mídia aqui é muito maior. Que nem hoje, qualquer jogador. Tá bom aqui, vai, Bellingham, Vinícius Júnior, Yamal, Rafinha, são jogadores que realmente jogaram no nível bola de ouro. Mas qualquer cara faz qualquer coisa pelo Real Madrid, pelo Barcelona, já tá lá, um dos melhores do mundo. A mídia é muito maior, porque a liga é muito mais atrativa. E eu penso isso aqui, ó, o que eu vou falar aqui, eu acho que é algo muito interessante, e que eu penso de verdade nisso. Eu acho que o Real Madrid e o Barcelona, apesar de toda a rivalidade fora de campo, dentro de campo, por clubes que se odeiam, eles todo dia agradecem de verdade pela existência do outro. Porque se o Real Madrid não tivesse o Barcelona, a La Liga seria um campeonato muito menos atrativo. Jogar no Real Madrid seria menos atrativo. Vários jogadores querem ir pro Real Madrid, porque é o time dos Galácticos, tudo isso, mas porque tem o El Clássico, o maior clássico do mundo para você jogar. Barcelona, a mesma coisa. Se o Barcelona ganhasse a La Liga todo ano, se não tivesse o Real Madrid, o Barcelona seria um time muito menos midiático. A questão do El Clássico chama muita mídia, chama muito torcedor, faz todo jogador quer jogar um El Clássico. Por isso que eu digo pra vocês, cara, o Leverkusen ter ganhado foi bom pra trazer um pouco mais de atratividade e um pouco mais de desafio pra Bundesliga. A gente teve uma temporada que tinham dois times brigando pelo título pela primeira vez em muito tempo. E isso é muito importante pra uma liga. Querendo ou não, eu quero que o Bayern ganhe todo ano. Vou deixar claro, eu sou torcedor, eu quero ganhar todo ano. Mas para a maioria das pessoas, a Bundesliga é uma competição sem graça. Ninguém quer ver Bundesliga porque o Bayern ganha todo ano. E você vai culpar eles? Eu mesmo já achei a Premier League um pouco sem graça. Não, a Premier League, assim, em questão de campeonato é muito legal. Mas por causa da hegemonia do City, eu falava, cara, não aguenta mais o City ganhando, eu quero outro time ganhando. Esse aqui é minha visão do torcedor. Então, é importante essa variedade de campeões, ou pelo menos a disputa. Se todo ano tivesse uma disputa na Bundesliga, mesmo que o Bayern ganhasse, já seria mais legal, entendeu? Isso que eu quero dizer. E seria mais atrativo para os jogadores, porque, cara, eu acho que pro Wirtz é muito atrativo você ser campeão no Bayern, porque você vira um ídolo na Alemanha, e ele é alemão. Mas, me desculpem, ganhar uma Premier League pelo Liverpool vale, vale a mesma coisa em ganhar 3, 4 Bundesligas pelo Bayern. Ou até mais do que isso. Hum, Ganhar Champions League pelo Bayern ou pelo Liverpool é a mesma coisa, mas questão do título nacional. Por isso que o Leverkusen ganhar foi importante. É o que eu falo pra vocês, cara. O Real Madrid e o Barcelona, cara, eles agradecem todo dia por ter um ou outro, cara. Essa relação do El Clássico é muito benéfica pros dois, mediaticamente. Então acho que deixei minhas ideias muito claras aqui. Se vocês gostaram, por favor, deixem um like, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e comentem. Valeu, falou!